Boa tarde. Isso começa a ficar temeroso e interessante à mesma vez, mas a gente vai comentar o que está acontecendo. A gente vai falando por partes, eu vou resumir a notícia e a gente vai comentar. Também gostaria que vocês comentassem, ou seja, nos comentários, a opinião de cada um, para que a gente junto possa chegar a uma conclusão. Eu vou dizer o que é teoria e o que é verdade, ok? Então, por isso a gente vai parando. Então, vamos para frente. Ok, um advogado estadunidense apresentou uma demanda contra a China por 20 bilhões de dólares por desatar o coronavírus contra os Estados Unidos, ok? Esse advogado é Larry Klayman, vale? E seu grupo ativista Freedom Watch, vale? Eles asseguram que em sua apresentação, eles asseguram que o regime chino mostrou indiferença insensível e ato malicioso, ok? Durante a propagação do vírus. Bom, a gente pode dizer que sim, que houve indiferença, mas também houve diferença com eles, né? Ou seja, mas seguimos. O advogado estadunidense Larry Klayman demandou o governo da China pela pandemia do coronavírus, afirmando que o regime de Xi Jinping desenrolou o vírus como uma arma biológica para esparcir pelo mundo. Klayman e seu grupo ativista Freedom Watch também, ou seja, apresentaram uma demanda coletiva no Tribunal Federal de Texas, ou seja, pedindo o que é a indenização, né? Por indiferença insensível e atos maliciosos e tudo isso. Saltamos um pouco, assim diz o advogado, não há razão para que o contribuinte americano, contrário à estabilidade em Washington, tenha que pagar por o tremendo dano causado pelo governo chino, diz Klayman em seu comunicado. A cidade china, o pueblo, a comunidade, né, China, ou seja, a população china, é uma boa população, são boas pessoas, eles querem dizer, né? Ou seja, mas o seu governo são mal pessoas e devem pagar caro. Isso é o que ele diz. Os redatores do texto alegam que Covid-19 foi criado pelo governo chino como uma arma biológica e detonada pelo Instituto de Virologia de Wuhan, cidade onde originou o brote do coronavírus. Agora a gente vai falar, estudos internacionais han descartado essa teoria, ok? Ou seja, han descartado essa teoria, mas a gente vai comentar agora, vamos parar por aqui. Vamos ler mais um pedacinho. Parece que o coronavírus Covid-19 foi liberado no momento não previsto e inesperado, foi preparado e armazenado como uma arma biológica para ser utilizada contra supostos inimigos da China, incluindo, entre outros, Estados Unidos. Assim afirma a denúncia. Paramos. Agora, nossa opinião. Eu vou, no caso, aqui, estudos internacionais descartaram essa teoria. Agora eu vou dizer o que aconteceu. Vale. Na época que surgiu o vírus, foi no Natal chino, ok? No Natal da China. Nesse Natal, a gente sabe, por exemplo, agora vamos ver os países que mais sofreram com essa situação, como Espanha, como Itália, Estados Unidos, os que tiveram o brote mais grande de todos, assim, depois da China. Por que motivo? É muito importante isso, porque isso eu já tinha comentado anteriormente, logo no começo. Aconteceu no Natal chino, ok? Isso tudo aconteceu no Natal chino. O que acontece no Natal chino? Diferente da gente, os chinos estão esparcidos, são a população maior, ou seja, e estão esparcidos por todo mundo. Aqui na Espanha, a gente, por exemplo, tem a cada esquina, a gente tem um armazém chino, porque são os que vendem coisa barata. É como no Brasil a loja de R$1,99. Aqui são as tendas, a gente fala as tendas chinas, vale? Ou seja, tudo se compra ali. Em vez de você comprar um relógio caro, você compra um relógio no chino e você paga €1 num relógio
que custaria numa loja normal 10, né? Então, por isso essas lojas vendem muitíssimo e tem muitos chinos aqui. Logo, existe um acordo entre países, ok? Ou seja, eles têm livre trânsito. Por que motivo? Porque as empresas europeias, maiores como Zara daqui da Espanha, por exemplo, a maioria das grandes empresas de fabricação estão em China, ok? Ou seja, elas fabricam desde China e trazem aqui. Se você se der conta, muitas coisas que você compra são fabricadas em China, porque as grandes empresas é mais rentável lá, por tema de impostos, por mil motivos, ok? Então a gente sabe que eles têm aqui na Espanha, pelo menos, no Brasil, quando eu estive no Brasil não havia muito, né? Assim que se trabalha com muito material chino, mas não é como aqui. Aqui cada esquina tem um chino. Ou seja, um chino que eu falo é uma loja que vende produtos chinos, ou seja, produtos baratos, ok? Ou seja, desde produtos de limpeza, desde alimentação, até coisas simples como brinquedos. Ou seja, muita gente compra coisa no chino, coisa que é o melhor, não dura tanto tempo, mas ferramentas, né? Uma caixa de ferramenta custaria 50 euros, ou seja, aí você vai ali no chino e você compra por 5 euros. Entende ou não? Então, isso é importante. Saber que eles estão em massa aqui. Mas no Natal chino, eles vão, ok? Eles vão a ver as famílias, ou seja, atacam as famílias. Para eles, isso é um princípio muito importante. A gente sabe que ali é uma das cidades mais pobladas do mundo e no Natal chino superlota. Ou seja, superlota porque vão todos, ok? Vão todos para lá, vão estar com as famílias e tudo isso no Natal chino. Quando se termina, aí surgiu o brote, ok? Foi nessa época, no Natal chino, ou seja, e quando esse mesmo povo começou a voltar para os lugares onde normalmente eles têm as suas vidas, já não estou falando de empresários, eu estou falando da massa gorda, ou seja, então começou a dar os brotes por aqui. Te vou dizer que é verdade, porque você pode confirmar, ou seja, aí esse doutor, ou seja, Jesus de Granada, que faz muitos vídeos também comentando como está indo no hospital e tudo isso, que ataca o governo muitas vezes. Ele mesmo comentou antes do brote ele comentou que chegou lá, ou seja, chegou lá no hospital de Granada, havia dado o alerta do brote em China, e chegou no hospital de Granada um ônibus cheio de chino, ou seja, e com um estava muito doente, ou seja, um chino, ou seja, estava muito doente. O que aconteceu? Esse chino, como havia já o brote, eles dispararam diretamente o alarme para essas ocasiões, né? Ou seja, porque ele podia ser um possível infectado porque tinha os sintomas. Então, o que aconteceu? Eles colocaram, aí houve uma mentira, por quê? Porque eles internaram essa pessoa para fazer os exames, a prova, no caso a prova anterior, né? A prova lenta, do coronavírus e logo nas notícias saiu que sim, é verdade que parou ali o ônibus, para que veja como é os meios de comunicação. Por isso que a gente muitas vezes os meios de comunicação enganam, mentem, é assim. Entende ou não? Eles estão politizados, ou seja, estão politizados pela política, estão controlados por outras pessoas, ou seja, e aqui a gente vai falar o que aconteceu. Por quê? Porque também o médico e as pessoas do hospital confirmaram que assim é, ou seja, parou lá, a pessoa foi ingressada na planta de infecções, se fez as provas, ou seja, os exames, e depois que se fez os exames, o exame era mandado a Madrid, para Madrid voltar o exame e já saber o resultado, né? Mas 2 dias depois a televisão já estava anunciando que sim, que parou o ônibus, mas a pessoa tinha dado negativo, coisa que é mentira, porque nem o resultado tinha. Entende ou não? Bom, total. Então, a gente já sabe que, em relação ao que a gente estava falando agora,
que podia ser uma teoria e tudo isso, a gente sabe que sim aconteceu, pode ser uma casualidade, mas aconteceu no Natal chino, todos os chinos vão para lá e voltam e se repartem pelo mundo. Seria se fosse para fazer uma infecção a nível mundial, essa seria a ocasião, ok? Seguimos. Larry Klayman, ex-fiscal federal, fundou o grupo jurídico conservador de Freedom Watch e entre seus atuais clientes, eu posso confundir aqui por causa do espanhol, defendidos, se encontra Jorge Zimmerman, ex-agente vizinho acusado de assassinar o jovem Trayvon Martin em Flórida em 2012, analista político. Ok. Crise mundial, ou seja, surgido em China em dezembro, o coronavírus já provocou a morte de mais de 58 mil pessoas em todo o mundo. Bom, é mais, porque aqui a gente já vai por aí. Enquanto isso, a quantidade dos casos confirmados já superou 1 milhão de pessoas a semana passada. Isso é verdade, já superamos 1 milhão de pessoas. A impressionante cifra mostra a aceleração cada vez maior da expansão do vírus. Lembra o que eu falei? A gente está no hemisfério norte, ok? Aqui, se é certa a teoria do inverno do sul, como diz o próprio infectologista, a gente está no hemisfério norte e logo vem o inverno no hemisfério sul. Mas o hemisfério sul já está contaminado. Também há que ter outra coisa em conta em relação à parte anterior. Putin é o líder da Rússia, quando simplesmente teve aquela primeira pessoa, aquele primeiro médico que disse que isso podia ser um brote de uma infecção, fechou as fronteiras. Não passava nada, porque eles são vizinhos, né? Ou seja, fechou as fronteiras somente na suposição de que poderia ser um brote. Putin não é uma pessoa tonta, creio eu, porque será das pessoas mais poderosas do mundo, porque ele é do que mais tempo leva no poder. Né? Não é questão dele ser líder dos Estados Unidos, ele é o que mais tempo leva no poder, Putin. O que ele diz é lei. Então, ele fechou as fronteiras imediatamente, ok? Logo depois a gente seguiu recebendo gente, a gente seguiu aí fazendo shows, passeatas, né? Reuniões, a gente seguiu fazendo tudo com grande normalidade. Agora a gente está fechado em casa. Ok, impressionante cifra mostra aceleração cada vez maior na expansão do vírus, que demorou menos de 24 horas em passar os 900 mil casos a 1 milhão. Ou seja, lembra o que eu falei antes também? Ou seja, o problema do vírus é a quantidade... É um vírus de gripe, ok? Ou seja, é um vírus de gripe que a gente não tem a vacina. Mas o problema desse vírus é que ele tem uma carga viral muito grande. Ou seja, e a carga viral o que faz? Que ele se esparce com muita facilidade e muito rápido. Entende ou não? O que sobrecarga o sistema de saúde. Então, quando tem que morrer, morre muita gente, porque não se pode tratar tanta gente. Então, esse é o caso. Quando havia requerido 12 dias para crescer dos primeiros 100 mil infectados 5 de março a 200 mil 17 de março, a gente já sabe que vai duplicando, né? Ou seja, então se você tem, foi o que eu falei anteriormente, se você tem só 40 casos em São Paulo, já é um perigo. Ou seja, então era o momento de cortar. Entende ou não? Que o governo não tomou as atitudes necessárias. É verdade, ou seja, não tomou as atitudes que deveria de haver tomado. Ou seja, sabendo o que havia acontecido em outros países. Se toma as atitudes necessárias, como Coreia, como outros países fizeram, fecha tudo e disse, toma as atitudes necessárias e já estava tudo solucionado. Ali não entra nada, ninguém. Ou seja, se acabou. E contém, corta o mal pela raiz, mas eles não fizeram assim. Então, e seguem sem fazer, né? Ou seja, seguem sem fazer. Aí no Brasil ainda não teve o que é uma pandemia, ou seja, a gente está vivendo uma pandemia aqui. Olho, ou seja, olho nessas coisas, né?
porque eu também tenho mãe, tenho pai, tenho família, tenho todo mundo lá no Brasil, então por isso muitas vezes eu não canso de avisar e não vou cansar de avisar e não vou cansar de falar. Entende ou não? Porque são vidas de pessoas que a gente está falando. E pessoas não são números. Vale. O brote do coronavírus, um novo vírus que se crê que tem origem fauna silvestre, começou em dezembro de 2000, fauna silvestre começou em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, no centro de China, né? Rapidamente começou a esparcir pelo país asiático e logo pelo mundo. A gente já sabe o motivo, né? Ou seja, porque era o Natal Chino nessa época. Coreia do Sul foi um dos primeiros países a ser golpeados. Olha, logo que o coronavírus saltara a fronteira China. Ou seja, há pouco tempo registraram fortes focos também em Irã, logo em Itália, converteu um momento novo de centro de pandemia, a Itália, né? É um país logo com mais mortos agora mesmo, e logo a gente, ou seja, e assim foi pela frente. Toda a Europa foi golpeada. Não esquece que a Coreia conseguiu conter, porque comprou diretamente teste rápido, começou a examinar todo mundo, a gente ainda não fez. Toda a Europa foi golpeada pela enfermidade, especialmente Espanha, França e Reino Unido, ademais de Itália. Logo o coronavírus avançou com força em Estados Unidos, que registra até o momento mais contagiados que nenhum outro lugar. Se converteu em um epicentro atual da pandemia. Quase um quarto dos casos tem esse lugar, Estados Unidos, outro Itália, Espanha, que é a gente, ou seja, somos epicentros da pandemia, né? Eu lembro que teve aqui os brasileiros que estavam aqui na Espanha, queriam ir embora, ou seja, estavam tentando ir embora e o consulado fez um excelente trabalho, ou seja, claro que era só os brasileiros que estavam de férias, ou seja, ou que estavam temporalmente, e os brasileiros que viviam aqui com residência, como eu, por exemplo, que tivesse passagem comprada, era levado pelo consulado de volta ao Brasil. Isso é muito importante porque a Espanha não fez com os espanhóis que estavam presos em Itália e em outros lugares, né? Mas o Brasil sim fez. Então também a gente pode criticar por umas coisas, mas também tem que falar as coisas que eles fazem bem. Isso eles fizeram bem, grande trabalho do consulado aí. A maioria dos países implementaram a distinta intensividade medidas de isolamento social para reduzir a possibilidade de contágio das sociedades. Bom, aqui termina. Total. Eles demandaram a China com o motivo, ou seja, dizendo que é um vírus, é uma teoria de conspiração, né? Agora a gente vai falar uma coisa muito, 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 muito importante. Outra coisa da China. A gente sabe o que é o PIB, né? Que seria Produto Interior Bruto, ou seja, do próprio país. A gente sabe que os Estados Unidos tem o maior PIB, sabe que o Brasil é dos países mais ricos do mundo em relação a PIB, né? Ou seja, mesmo que logo também seja o que tem desemprego, porque é mal gestionado, isso é assim. Mas o Brasil é o nono, ok? Ou seja, no PIB mundial, por cima da Espanha e da Itália, ok? Quando surgiu o novo coronavírus, aqui na Espanha eles normalmente informam diariamente como vai o PIB, como vai a economia. Então, aconteceu uma coisa bem interessante, ou seja, que é de se pensar. Começamos a raciocinar em relação a esse tema. Quando surgiu o coronavírus, as ações começaram a disparar para baixo. Todas as empresas estadunidenses e europeias que estavam situadas em China, os acionistas começaram a vender como louco com medo. Quando chegou no top, quase no pico da evolução do vírus na China, o que aconteceu? Tudo isso é comprovado, você pode comprovar, né? Ou seja, não se está falando das coisas sem haver comprovado anteriormente, né? O que aconteceu quando caiu muito, muito, muito e as pessoas estavam desesperadas, os acionistas e o presidente dos Estados Unidos tentando convencer os acionistas que ia solucionar a situação,
que aconteceu quando caiu e todo mundo disparou as ventas? China comprou. Agora, no dia de hoje, na luta pelo poder econômico, China é maiorista na maioria das empresas situadas naquele país. Parece que tem muitas coisas a favor de que sim, pode ser um vírus criado. Ou sim, é certo que tem, a parte da teoria tem muitos fatos a favor. Mas para já a gente vai ficar por aqui. A gente sabe que os Estados Unidos, sem crer que é assim, já demandou muitas grandes empresas, vai haver mais. E a gente agora mesmo tem que tomar cuidado, se preparar, porque uma guerra vem pela frente e não vai ser fácil. Mas estamos juntos e a gente vai superar. Abraço.